Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é o Marcos Cagliari. Vamos só esperar mais 3 minutinhos, a gente já começa, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Sim. E eu confio que vocês estejam vendo a telinha também, certo? Não. Agora sim. Agora sim. Tá aparecendo. Beleza. A gente vai lidando com os percalços da tecnologia, né? Obrigado, pessoal. Vou pedir que vocês deixem no mute por enquanto, que alguém quiser me interromper e fazer uma pergunta, fica à vontade, ou fiquem, por favor, à vontade de usar o chat, que a gente vai ter a Sandra ajudando aqui a selecionar as perguntas, tá legal? Sejam bem-vindos ao nosso chat, ao nosso webinar, e a gente resolveu fazer porque a Ipsos, como vocês sabem, a gente está em 89 países, e a gente está estudando demais o que está acontecendo, tanto em função do corona, como as consequências. Então, nós temos grandes papers já em estudos razoavelmente avançados na China, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, e muitos deles sendo produzidos no Brasil. E a gente achou que nunca foi tão importante ter informação sobre essa
essas coisas para a gente se preparar, de maneira que a gente vai fazer hoje um webinar com as primeiras conclusões e descobertas que a gente tem. A gente está imaginando durar uns 40, 45 minutos, mais ou menos. Fiquem à vontade de fazer as perguntas aqui. A gente chamou de primeiros sinais e impactos, mas eu acho que é um título vago, porque a gente tem uma agenda bastante pretensiosa. A gente vai falar um pouquinho de onde conseguir informação, né? Esse é um momento clássico de infobesity, né? Obesidade de informação, que a gente tem informação demais, e a gente vai tentar colocar algumas prioridades nas camadas diferentes de informação das pessoas, dos indivíduos, sejam como cidadãos, sejam como consumidores. E por isso, para chegar nesse caminho, nessa jornada, a gente vai explicar um pouquinho como a gente vê que as pessoas estão encarando este momento em particular, quer dizer, uma coisa mais superficial, como elas lidam com a quarentena, com o isolamento social, com a perspectiva da crise trazida pelo corona. Depois a gente desce para um segundo nível, que é a alteração de comportamento. Quais são os comportamentos que a gente já identifica a alteração, e depois vão um pouquinho mais a fundo, que seriam as características da abordagem comportamental, na ciência behaviorista, de como que as pessoas podem mudar a partir desse conceito, que não só a gente acredita que o momento gera uma alteração no comportamento e nas atitudes, mas este momento vai deixar marcas, e essas marcas serão podem durar eternamente, quer dizer, a gente pode viver, sair num lugar completamente diferente do lugar que a gente estava quando a gente entrou. Bom, espero que tenha voltado aqui. E a partir daí, como é que as marcas e as empresas podem se comportar nesse contexto? É isso que a gente quer dar uma visão. Como eu falei, vai demorar uns 40 minutos. Por favor, fiquem à vontade de mandar comentários via chat ou abrir o microfone e a gente interrompe e dá um jeito aqui. Tá bom? Primeiro comentário que eu acho que é importante fazer é a rapidez e abrangência com que esse novo cenário atingiu todo mundo. No Brasil, a gente está falando de mais de 200 mortes, já estamos falando de uma abrangência e uma profundidade enorme, já somos um dos maiores países afetados, os países mais afetados pela informação, pelo corona, pela infecção, mas mais do que isso, a gente está falando de mais de 3 bilhões de pessoas em regime de isolamento social. 3 bilhões, quase metade da população mundial inteira sofrendo isso. Isso aconteceu num espaço de 6 semanas. Então é incrível como a rapidez que essa nova modalidade trouxe vai alterar o mundo, como a gente vê o mundo de maneira tão profunda. E a verdade é que a gente não sabe onde a gente vai parar. A gente está entendendo e está identificando grandes mudanças do ponto de vista comportamental, mas a gente ainda não sabe qual é o lugar final disso, qual é o destino desse caminho, dessa jornada, até porque a gente ainda está muito longe de chegar no final. Por isso que a gente reitera que nunca foi tão importante entender o que está acontecendo. Hoje o que a gente vai discutir não é o caminho, as melhores práticas para lidar do ponto de vista de saúde pública, mas é como tudo que a gente está vivendo afeta as pessoas, os cidadãos, os indivíduos e os consumidores. Por isso que a gente prega tanto que é hora de entender, é hora de perguntar os porquês. É a partir dessa compreensão, mesmo em um ambiente transitório, que a gente vai poder fazer inferências, fazer especulações e tentar entender qual vai ser os próximos passos, se antecipar das mudanças das pessoas e da sociedade como um todo. Quando a gente identificou, e aqui a gente se beneficia um pouquinho dos outros países que estão em estágios mais avançados, mas a gente identifica diversas etapas que o isolamento social, que a quarentena pode trazer nas pessoas. E ela mais ou menos que segue essa jornada aqui de cima para baixo. A gente começa com uma descrença, que é uma certa confusão. No nosso caso, no Ocidente, não foi a origem idêntica do que aconteceu na China. Na China havia uma carência de informação, enquanto aqui há uma abundância de informação. Mas uma grande confusão. Quer dizer, ainda assim, a gente não sabe quais são, até hoje, para ser honesto, né? A gente ainda tem diversas discussões do ponto de vista de saúde pública, de melhores práticas, até hoje ainda há confusão e medo. A partir daí, definida
os novos procedimentos, começa a preparação. Essa é uma parte quase logística, se você pensar bem. Como é que a gente vai trabalhar, quais as pessoas, como as crianças vão para a escola. Você tem aí uma nova demanda. Marcos, desculpa te interromper, mas parece que o deck está travado. Consegui avançar? Eu consigo, eu estou avançando. Peço que vocês consigam enxergar agora. Agora vemos você, mas não vemos a sua tela. Só um pouquinho. Marcos Souza, conseguir ajudar, por favor? Pronto, conseguimos? Sim. Vamos lá. Sandra, se travar, peço que vocês me avisem de novo. Estou lidando com as agruras da tecnologia e do trabalho à distância, Claro. não vai ter jeito. Vamos lá. Nessa jornada, como eu estava falando, ela é uma jornada que tem várias etapas que a gente conseguiu identificar. E nós ainda estamos muito no começo. Nós acabamos de nos preparar e iniciar um isolamento social um pouquinho mais rigoroso, um pouquinho mais abrangente. Estamos entrando na fase do ajuste, que é uma fase em que a ansiedade volta a crescer, até chegar na fase de aclimatização, que é quando a gente, de fato, percebe uma rotina, uma nova rotina caracterizada. Esta rotina, ela vai ser seguida depois de um trabalho, um processo de resistência, quer dizer, que é mais uma coisa de tensão. Eu me adaptei a uma nova rotina, mas ela não está boa para mim, eu estou sentindo falta de outras coisas e, ao mesmo tempo, começam a crescer várias incertezas, em especial do ponto de vista econômico, até que esse processo se finda e vem uma fase que ela é um misto entre alívio por ter terminado e o início de uma nova etapa, mas recheada de muita preocupação e muita incerteza. Essa jornada, ela permite dizer, assumindo que a gente está aí entre a segunda e a terceira etapa, que é a nossa avaliação, ela basicamente nos diz que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, ainda tem muita coisa para acontecer. Se tudo que a gente viveu nas 2 últimas semanas, nas praticamente 3 semanas, já serviu para deixar marcas importantes, e existe uma teoria geracional muito interessante que certamente o corona, esse isolamento, vai marcar uma geração. As pessoas que estão se formando nessa geração, digamos, adolescentes, neste momento serão marcados, e isso vai caracterizar uma nova geração, né? aquelas divisões geracionais que a gente lida. Ainda assim, tem muita coisa para acontecer. E é importantíssimo que a gente entenda como esse processo está afetando a gente. Se a gente olha a quarentena, especificamente, ela é recheada de antagonismos aqui nesse contexto. Ao mesmo tempo que a gente tem mais tempo para lidar com a família, há a superexposição a eles, há uma super convivência que pode ser exaustiva. O tempo extra para relaxar em casa, podia ser encarado assim, pode trazer tédio e pode trazer preocupação, inquietação e preocupações do ponto de vista econômico e do ponto de vista da falta de produtividade econômica. Ao mesmo tempo que a gente percebe oportunidades de aperfeiçoar hábitos e habilidades, também vem como a gente pode encarar isso como tarefas maçantes e que a gente não está tão envolvido. Enfim, aqui a gente tem sempre um antagonismo, sempre uma tensão que caracteriza essa estadia. Por isso que a gente tem dito constantemente que isso vai deixar marcas que vão levar para sempre as pessoas. Então, primeiro ponto, a gente acredita que é absolutamente essencial entender e acompanhar, que substitui, esse acompanhamento, esse monitoramento substitui um trabalho de adivinhação. É importantíssimo a gente acompanhar o que está acontecendo e entender essas mudanças para poder especular e para poder tentar prever onde a gente está indo como pessoas e como sociedade. Acho que essa é a primeira mensagem para lidar. A gente lidou com alguns clientes que falam, mas estudar as pessoas agora não é importante, porque essa é uma fase transitória. Sem dúvida é uma fase transitória. Mas isso a faz mais importante, porque a gente acredita que o lugar de onde a gente vai sair não será o mesmo lugar que a gente entrou. Especificamente compartilhando com vocês um dos estudos mais amplos que a gente tem globais, que abrangem 14 países, de monitoramento dos cidadãos com relação a opiniões com relação ao avanço do coronavírus. Então, eu espero que vocês estejam vendo aqui mudança de tela. Primeira pergunta, quão seriamente você acha que a Covid pode afetar a sua saúde? Acho que fica claríssimo o avanço, apenas em uma semana, a primeira onda que foi feita aqui em azul escuro no meio do mês de março e a segunda na última semana de março, a gente está vendo já um aumento em praticamente todos os países, quer dizer, há
um agravamento da situação de maneira geral. Há uma percepção de que as coisas são mais graves do que eram. E no Brasil não é diferente. No Brasil a gente está vendo praticamente 2/3 das pessoas muito preocupadas em como a saúde será afetada. Um outro ponto interessante é a questão do auto-isolamento. O isolamento social como norma, né, como direcionamento de saúde pública, ele vai evitar que o vírus se espalhe? E a gente vê a grande maioria dos países não acreditando nisso. Quer dizer, ainda há um conflito que é um conflito de informação. Apesar de uma consistência razoável de que o isolamento é a melhor maneira de interromper a pandemia, a gente ainda vê que a maioria dos países tem a população que não concorda com isso. O Brasil está entre eles. 56% da população brasileira concorda que o auto-isolamento não evitará que o vírus se espalhe. Quer dizer, há uma até descrença nas ações nesse sentido. E se vocês olharem, quase todos os países estão nessa situação. São apenas 4 países que têm a crença inversa, de que o isolamento sim evitará que o vírus se espalhe. Não coincidentemente, China e Itália estão entre esses países. Um outro ponto, uma das medidas mais fortes, né, mais extremas que um país pode tomar, que é o fechamento de fronteira. No Brasil, 86% das pessoas concordam com o fechamento. Quer dizer, há uma vontade enorme de ações fortes. Nesse sentido, há um desejo de uma liderança forte que tome atitudes fortes. Se eu citar para vocês os índices de aprovação dos grandes líderes em praticamente todos os países que são acometidos pela pandemia, houve um aumento de apoio, um aumento de pessoas que concordam que a liderança é uma liderança adequada. Em quase todos os países isso aconteceu. O Brasil é uma exceção, a gente vai falar mais tarde disso. E, por fim, talvez a informação mais preocupante é o quanto a pandemia é percebida como uma ameaça financeira para você e para sua família. E eu acho que nos pontos mais importantes é, se vocês olharem todos os países, em todos eles há uma piora da percepção. Quer dizer, semana após semana, continuamente, e praticamente sem exceções, em todos os países, há uma percepção de que a situação financeira irá piorar com o decorrer do tempo. E incrível é que o decorrer do tempo que eu estou me referindo aqui é uma semana atrás da outra. É um horizonte de 7 dias, mudando consideravelmente a opinião das pessoas, e nesse caso, o medo das pessoas. No Brasil, esse número também é um número muito alto, ele é praticamente 60%, se você olhar, que acredita que a pandemia é uma ameaça financeira muito forte. Esse é o olhar que a gente está vendo, um olhar realmente preocupante do ponto de vista brasileiro, da população brasileira. Há uma preocupação e até um certo grau de pessimismo, que é muito pouco característico da população brasileira, que é tida como otimista, e os índices de esperança, de que o futuro vai ser melhor, sempre corroboram essa informação. Essa é a primeira camada, vamos dizer assim, de informação, né? Como que a população está lidando com a pandemia diretamente. Além disso, tem as mudanças do comportamento. Quais são as mudanças do comportamento que começam a mudar como as pessoas são? Aqui a gente trouxe informações da China, que tem informações muito mais precisas já sobre as mudanças, mas começa a aparecer uma porção de atividades que são intensificadas, potencializadas. Assistir televisão, sem dúvida, quer dizer, o consumo de mídia, a gente está vendo que de todas as mídias, ele é incrementado, ele apresenta uma intensificação importante, mas algumas atividades passivas do ponto de vista de postura, assistir filmes online, jogos, vídeos curtos, mas limpar o quarto aparece, cozinhar aparece, ouvir música, conversar, quer dizer, começam a aparecer outras atividades que não faziam parte tão intensamente da nossa rotina. E se a gente olhar dentre as categorias, comidas e bebidas, a gente já vê estocagens muito importantes e crescimento altíssimo de estoque e alto, por exemplo, de produtos curiosamente quase antagônicos. A gente tem produtos de indulgência, mas tem produtos mais saudáveis. Quer dizer, o crescimento de produtos mais saudáveis foi muito representativo também. Quer dizer, é possível a gente ver, e aqui na parte de baixo desse slide, a gente coloca a interpretação do fato, né? É possível ver como as famílias estão lidando com o processo de estocagem e cuidado, mas como elas balanceiam, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, alimentos mais saudáveis e menos juntos, coexistindo, né? Que passam a ser parte da nova vida na bolha, vamos dizer assim. Os cuidados domésticos, né, em que a gente tem a questão da casa como grande templo, onde você trabalha, onde você muitas vezes até
exibe a sua casa, né? Várias reuniões que eu fiz, houve um momento de apresentação do escritório da casa, e como o papel da casa aumenta a sua identidade, quer dizer, ele absorve parte da sua identidade para representar, para você mostrar para as pessoas, por exemplo, ou mesmo para você se sentir bem. Então, começa a aparecer aqui uma nova orientação mais interna. A questão da mídia e tecnologia, que talvez seja a categoria mais beneficiada do ponto de vista de utilização. Hoje a gente está incrivelmente conectado, e esse exercício que a gente está fazendo aqui é uma prova disso, e você precisa confiar nessas ferramentas, vamos dizer assim. A gente tem um estudo de confiança nas instituições, e a gente vê com frequência de que os setores de mídia e tecnologia são onde há maior grau de confiança da população, então uma presença muito forte e uma confiança muito forte dos usuários. E a questão de dinheiro e finanças, por exemplo, em que há uma preocupação geral, né, uma economia, a compra de categorias mais do ponto de pontos Marcos, de o vista. o som travou um Que a gente já pouquinho. começa a ver. Oi, e agora, pessoal, melhorou? Se puder voltar 30 segundos, agora dá para ouvir você perfeitamente. Tá legal, obrigado. Aqui a gente está vendo, então, diversos fatos que a gente constata dentre essas categorias, mas mais do que isso, a interpretação. E aí a gente chega na conclusão de que a nossa relação, esse comportamento mudando, ele está trazendo uma nova faceta, uma nova personalidade das pessoas. Quer dizer, vai deixar marcas que vão durar. Para isso eu queria fazer uma referência com alguns comportamentos que mudaram, hábitos e comportamentos que foram alterados na China. Antes de mais nada, acho que a pergunta que muitos fazem, mas vale a pena a gente olhar para a China como uma referência? Claro que há as suas especificações, né? Na China houve um respeito à autoridade muito maior, a obediência civil, uma obediência muito maior, enquanto no Ocidente isso não é bem assim, mas o que preocupa a gente é a resposta humana à característica, quer dizer, a questão de comportamento, né? Não a questão de atitude e a questão de medo de autoridade e o que a gente faz, mas a questão de como a gente observa e qual é o nosso novo comportamento. Aí sim, aí ela fica completamente relevante a comparação com a China. E se a gente olhar o que passou, eu trouxe aqui alguns highlights de algumas coisas interessantes. O primeiro e mais chocante para mim é que 64% dos chineses entrevistados dizem, isso foi feito na última semana de fevereiro, dizem que a pandemia afetou os seus valores sociais. A gente costuma falar que valores são mudados a cada 2, 3 anos, né? A gente faz aquelas segmentações atitudinais grandes a cada 2, 3 anos e prega que não precisa mudar. O que a gente está dizendo aqui é que mudou em 2 meses. Em 6 semanas, maior parte da população chinesa já interpreta que é uma pessoa diferente. A gente olha aqui no gráfico do lado direito, maior preocupação com a saúde, já que as pessoas ficam em casa, se exercitam menos, mas ao mesmo tempo elas têm mais companhia, portanto o efeito de inspiração também é relevante. Maior ênfase em uma vida tranquila, maior atenção à saúde, maior preocupação com a família, mais respeito à natureza, mais transparência. Quer dizer, a gente começa a ver valores que são eminentemente ligados à pandemia, em que as pessoas precisam de solidariedade, em que há um cuidado maior com o bem-estar e com a própria saúde pela natureza do evento, né, pela natureza da ocorrência, e esses valores começam a ser incorporados. Então essa talvez seja uma das representações mais importantes que a gente pode notar, que mesmo um período curto vai deixar marcas indeléveis, né? Houve uma perspectiva nova, um olhar novo. Quase 50% dos chineses dizem, por exemplo, que aderiram durante esse período a alguma atividade de voluntariado. 62% dizem que devem planejar bem o futuro, quer dizer, incorporaram uma visão de longo prazo. O aumento no uso de veículos particulares ou na intenção de compra, que evidentemente se materializa apenas se a confiança econômica ocorrer, o que ainda não é o caso, né, porque não houve
uma recuperação econômica. E as empresas tentando se adaptar, nesse exemplo aqui que eu dei de automóveis, de maior intenção de compra, test drive de porta em porta, por exemplo, inclusive uma iniciativa que foi reproduzida aqui no Brasil a partir desta semana por alguns players do mercado automobilístico. Acho que é muito interessante ver essa preocupação causada pelo momento que a gente vive. Do ponto de vista comportamental, acho que tem uma mudança óbvia e que a gente está vendo aqui no Brasil de maneira bastante intensa também, que é a maior digitalização das atividades. Por razões óbvias, né? A limitação da mobilidade não é mais, você não pode mais frequentar as lojas como você frequenta, tem uma parcela da população que aumenta a frequência de compra consideravelmente. Os números iniciais do Brasil das últimas 2 semanas são explosivos. Quer dizer, o e-commerce aumenta de maneira logarítmica. O crescimento é enorme. Estamos falando aqui de crescimento de 3, 4, 5 vezes, dependendo da categoria. A questão é que no Brasil, a penetração para a grande maioria das categorias era muito baixa. Então ainda não chegou a substituir nem de perto, mas o caminho é um caminho de aceleração inevitável. E eu ouso dizer que esse também será um comportamento que não vai mudar. Assim como, se eu puder, inclusive, comentar, será o home office, né? Esse processo que nós estamos vivendo agora é um processo que não tem mais volta, ele vai se intensificar mesmo depois dessa pandemia ou isolamento social resolvido, né? A partir daí, como as marcas deveriam se comportar? A gente percebe, e eu trabalho com algumas centenas das principais empresas do Brasil e do mundo, a gente percebeu que houve uma preocupação muito grande de não parecer oportunista. Como as marcas vão se colocar sem parecer que elas estão aproveitando-se, levando vantagem de uma situação tão calamitosa, né? De uma situação tão dura, tão preocupante, em que está todo mundo repleto de incerteza e com risco de saúde verdadeiro, né? Então, o que a gente notou é que a primeira postura de grande parte das marcas foi se retrair, foi não aparecer em comunicação, foi cancelar projetos e foi desaparecer. Quer dizer, isso foi deliberadamente, por guideline. As marcas elas queriam ter absoluta certeza de que estariam ajudando as pessoas e não apenas ser percebidos como ganhar dinheiro. E cá entre nós é uma preocupação muito legítima, muito justificável, já que é um tom difícil de você achar a questão da comunicação, né? Você não pode, o uso do humor, o uso da comunicação desvinculada da pandemia. Então existia uma preocupação quase com medo de se expor, introspectiva mesmo nessa situação. Só que se a gente olhar aquela jornada ao longo da epidemia que a gente está começando a viver, tem papéis completamente legítimos que as marcas podem exercer de maneira a participar, estar próxima e participar da vida das pessoas. Em cada uma dessas etapas aqui que eu citei antes, naquela jornada, você tem uma tarefa a cumprir que seria muito bem-vinda para a sociedade. E muitas marcas estão bem posicionadas para supri-la. Então, essa é a segunda mensagem, talvez para passar, de que, entendendo o momento, conhecendo a situação da população, das pessoas em particular, quer dizer, com o uso da empatia, aquela palavrinha-chave que começou a aparecer nos últimos meses, com o uso de ferramentas de empatia, você entender o momento e as necessidades das pessoas pode te abrir um papel extremamente legítimo de comunicação, mesmo em um momento como esse. E aí vem essa conclusão de que as marcas não têm que se colocarem como vítima, apesar de também estarem sofrendo com o momento a necessidade de adaptação. As pessoas são as vítimas. Na medida em que a gente entende o que as pessoas estão passando, quer dizer, aquele processo de empatia, há espaços extremamente genuínos de serem ocupados e desejáveis, e que vão ser muito bem-vindos por parte das pessoas. Então, acho que a gente começa a ver aqui um momento de que há desejo, há preocupação e há abertura para as marcas ocuparem um papel social. E aí eu coloco aqui a questão da empatia que eu já citei, e vem uma chance de materializar o propósito, né? Aquele propósito que as marcas nos últimos anos desenvolveram, outra buzzword, agora chegou uma hora da verdade. Vamos ver se o propósito é de verdade. Você consegue, como marca, materializar o seu propósito e se colocar nessa necessidade que as pessoas estão tendo, nesse novo mundo, nessas inseguranças que as pessoas estão tendo? Será que a marca não tem um papel a cumprir?
E um outro ponto super importante é a questão da inovação. Este é um momento em que se abrem possibilidades das marcas inovarem em serviços e produtos, justamente para ocupar esse novo espaço que pode ser significado através da materialização do propósito. Aqui eu listei algumas orientações que a gente tem dado e que eu acho que têm sido muito bem executadas por marcas ao redor do mundo. Também no Brasil a gente tem casos muito bacanas, que são esses guidelines aqui à direita. Eu vou passar por eles e com alguns exemplos. Primeiro, e o cuidado mais genuíno é realmente evitar ser visto como oportunista. Né, aumentar preço, ou ter ações promocionais que sejam desvinculadas do momento que as pessoas estão vivendo, isso vai ser mal visto e é extremamente indesejável, porque realmente mostra uma dissintonia, uma desconexão das marcas com uma realidade. Mas há um outro ponto que pode ser levar conforto. Tem marcas que trazem comodidade e conforto na sua natureza, no seu DNA, e elas podem sim se colocar, e a gente colocou aqui o exemplo, por exemplo, de iFood, que evidentemente é uma plataforma extremamente adequada para esse momento que a gente está vivendo, mas com cuidados, né, que eles também aderiram a muitos cuidados com pessoas com sintomas, como é que a gente vai fazer a venda sem manter o conforto e a comodidade, mas a venda sem aumentar o risco. Atos de bondade, a gente está vendo de diversas fontes, né, a Ambev aderindo ao álcool gel, o McDonald's, eu acabei de ver uma ação deles distribuindo lanches para caminhoneiros que estão trabalhando, e aqui tem um exemplo de enviar lanches e sanduíches para hospitais, para os profissionais de saúde também. As provedoras de conteúdo, né, de TV a cabo, liberando os canais, tem a ver com a própria categoria, né? O setor em que está inserido, a atividade que está inserida, determinados players. Um outro ponto interessante é a questão da autoestima, né? Muitas vezes a gente vê marcas como sinal de status, muitas vezes vazios, mas aqui pode ser um papel social de representação. A adoção de novos hábitos, ela é recheada, ela vem com muita insegurança, né, pela ciência comportamental. Como é que a gente aumenta a autoestima das pessoas? Esse é um exemplo muito simples de ter a Chanel entrando, por exemplo, em marcas cirúrgicas de proteção, né, de EPIs, mas a gente consegue pensar em várias outras coisas. Os novos hábitos, como é que a gente torna os novos hábitos, o novo normal, as novas necessidades aceitáveis. E certamente a autoestima tem a ver com isso, a questão de sensação de pertencimento, principalmente, já que as pessoas estão adotando novos hábitos sozinhas, muitas vezes isso gera insegurança. A questão da virtualização, e certamente a gente fala aqui de e-commerce, mas e-commerce eu acho que é só a pontinha do iceberg. Existe um mundo enorme de utilização, de digitalização, que vai ser extremamente bem-vinda. Adoção, pedidos e compras online é uma coisa já mais popular, mas a gente está vendo a adoção de serviços, né? Compra de serviços também à distância, cursos, educação também é um setor extremamente beneficiado por causa disso, mas fisioterapia online, a telemedicina foi aprovada pelo Ministério, que sempre foi um tabu enorme, né? Ainda é temporário, mas a gente imagina que essas mudanças que são temporárias, muitas delas vão ficar, então a gente já vê enorme quantidade de marcas aproveitando disso. E a gente tem aqui como checklist, eu queria só reforçar a questão de aparecer, de se fazer presente. Esse vai ser uma importância, acho que é um mote que tem importância em todas as atividades que as marcas têm que pensar. Não fugir neste momento, quer dizer, se fazer presente dentro das suas possibilidades, dentro do seu propósito, dentro da sua pertinência, né, do seu DNA, mas se fazer presente. Não deixe de pensar, de entender as pessoas, a questão da empatia assume uma importância fundamental. Entenda qual pode ser o seu papel, identifique qual é o seu papel naquela listinha que a gente fez de possibilidades de atenção que as marcas podem ocupar. Evite o oportunismo, que é uma coisa que tem que, até acho que é anterior a isso. A questão da informação é uma questão muito importante. A gente está vendo um papel, quando o Estado, né, as instituições oficiais não ocupam propriamente o seu papel de segurança e liderança, muitas vezes o vácuo a ser preenchido pelas marcas pode ser ainda maior,
e aí informação acho que tem um papel a ser cumprido, orientação, então não desprezar, assumindo que outras instituições vão tomar conta disso, porque muitas vezes não vão, e preparar o próximo passo, né? Quer dizer, também se preparar, porque a gente sabe que esse processo vai acabar. A gente só vai se preparar para o próximo passo na medida em que a gente tiver um acompanhamento muito cuidadoso. E aí a criação de relacionamento é o último ponto que a gente levanta, e se eu puder dar um dado, a Ipsos trabalha em 15 linhas de serviço, quer dizer, são 15 disciplinas. Uma das disciplinas que tem mais crescido é justamente a disciplina de CX, né, de Customer Experience, como é que você mantém o relacionamento, a gestão dos clientes e a proximidade com eles. Há uma explosão de demanda de marcas e empresas que percebem a importância disso, mas não sabem como fazer. A partir daí, eu acho que a gente está entrando agora nas mudanças mais fundamentais. A gente falou um pouquinho da percepção do momento, né, com a pandemia, depois a gente falou um pouquinho das mudanças de comportamento que a pandemia vem gerando, e agora eu queria comentar um pouquinho de como a gente vê a ciência comportamental como uma oportunidade de alterar comportamento, de a gente mudar hábitos, né? Quando a gente analisa a ciência comportamental de maneira geral, ela parte de alguns princípios, ela parte que a decisão é tomada com base em alguns contextos, né, que são gerais, que é o contexto físico, o contexto social, e alguns aspectos muito individuais, como as pessoas processam informação, o que as motiva, né, em termos de emoção, em termos de identidade, como elas querem se ver, e as condições que ela tem, que a gente aqui traduz como habilidade. A gente está num momento de extrema liquidez, né, fluidez, do ponto de vista de estabilidade, dos contextos. Os contextos não existem mais. As restrições de movimento, os novos canais, as novas preocupações do contexto físico e os modelos públicos do que aceita, as novas normas do contexto social, não existem como eles existiam há 2 semanas atrás. Isso quer dizer, basicamente, que os processos de decisão automática, né, que a ciência comportamental chama de tomar decisão adaptativa, quer dizer, aquele hábito automatizado, ele não existe mais, porque as referências não existem mais. Isso quer dizer que há uma enorme oportunidade de alteração de comportamento. Esses momentos em que os contextos sofrem, tanto quanto estão sofrendo nesse momento, eles são os melhores momentos para uma nova mudança de comportamento, a partir de novos estímulos. E é isso que este é o momento que a gente está vivendo, é o momento em que a gente está vivendo, os estímulos estão mudando de tal forma que certamente o lugar onde a gente vai sair, quando acabar a parte mais radical do isolamento social, por exemplo, não é o mesmo lugar que a gente entrou, porque vão haver mudanças fundamentais nos contextos que vão gerar a mudança no comportamento. Então, aí eu acho que a gente tem uma outra tarefa das marcas, que é uma tarefa de entender o que a gente aqui chama de o novo normal. A marca precisa, as empresas precisam reconhecer que há uma nova rotina, que há nova forma de socialização e que há novos códigos sendo aceitos. Esses são os novos normais, como eu estou dizendo. Então, a partir daí, existem, por exemplo, promoção do distanciamento. Este é um novo normal. Quando uma marca como a Coca-Cola pronuncia que se isolar, uma marca que sempre prezou o gregarismo, né? O gregarismo está na fundamentação do DNA da Coca-Cola, e ela coloca o próprio logo dela, né, afastado aqui, ó, o lettering, vocês devem estar vendo aqui na mensagem, ela está promovendo um novo comportamento do ponto de vista da ciência comportamental. Mesma coisa aqui em outros logos, né? A gente também viu isso no McDonald's, aqui na Havaianas, Mercado Livre, que mudou o logo. Algumas empresas que reconhecem que estavam agindo de maneira contrária, antagonista a esses novos códigos, ao novo normal, e esse caso é muito interessante, é uma campanha que vinha sendo muito bem avaliada da KFC nos Estados Unidos, em que as pessoas lambiam o dedo como sinal de prazer gastronômico, e evidentemente isso passa a ser uma atitude não apropriada, e para reforçar comportamento, eles mudam a sua atuação. Chipotle, que é uma cadeia muito bem sucedida de fast food americana, promovendo reuniões de consumidores à distância com celebridades, quer dizer, o gregarismo que eles promovem no seu próprio ponto de venda, sendo refletido para fazer isso virtualmente. De novo, a questão de você se distrair durante o confinamento para promover um novo normal, uma mudança de comportamento, né, do ponto de vista behaviorista.
Canal Fox fazendo à distância um show com personalidades da música enormes, né? A Billie Eilish foi a pessoa mais premiada nos últimos prêmios aqui no final do ano passado, e participando desse processo, de novo, vamos reforçar um comportamento, queremos reforçar um comportamento da distância e da adesão social. A Ford, junto com a GE, fazendo, por exemplo, manutenção e engenharia, né? Processos de apoio para os motores, né? Para os respiradores. Também vimos uma ação da Leroy Merlin muito interessante, de espaços das lojas que estavam fechadas sendo usados com impressoras 3D para produzir respiradores. Ação de cooperação, outro comportamento muito pouco incentivado antes da pandemia, né? A cooperação entre players. Você vê bancos se unindo para, por exemplo, suspender pagamento de dívida. O Senai, nesse caso aqui, com diversas outras empresas, incentivando o treinamento e a abertura de suas filiais para as manutenções dos ventiladores, que vai ser inevitável no Brasil. Então, a questão da cooperação começa com um valor novo, né? A ser incentivado pelas empresas. De novo, aqui os bancos juntos, investindo na compra de teste, no perdão de dívida, enfim. Acho que tem uma conclusão muito forte de que a marca precisa se fazer ouvir, elas precisam estar presentes. E a gente vê isso é uma recomendação que a gente tem muita tranquilidade em fazer, porque ela faz muito sentido do ponto de vista estratégico. Mas ela a presença tem que ser de um relacionamento forte, de um relacionamento relevante, né, que a gente está criado. Então, as disciplinas de CX voltam a ser importantes, com uma jornada própria, né, a jornada de consumo que a gente fala, própria para esse momento que a gente está vivendo, revisada, com prioridades revisadas. Quer dizer, o momento e os estímulos atuais passam a mudar as prioridades e as manifestações das marcas. Do ponto de vista de comunicação, que é, como eu falei, das preocupações maiores das empresas, eu acho que a gente tem aqui um ponto muito interessante, que é o quanto as pessoas estão abertas. Elas não acham que as empresas deveriam ser responsáveis, acho que elas reconhecem a importância do governo, de outras instituições, num papel de lidar com a pandemia, mas ainda assim a gente vê números fortíssimos, de todos eles de mais de 70%, de que as marcas sim têm um papel a ser cumprido. Eu quero ouvir as marcas que ajudem. Evidentemente tem gente que acha isso inapropriado, e esse número é de apenas 6%. Quer dizer, as pessoas que veem um pronunciamento, uma manifestação legítima das marcas nesse contexto, como inadequadas, são apenas 6%. Então, aquela preocupação de que as marcas e empresas têm, organizações têm, de que aparecer agora pode ser mal visto, se bem feito, há um apoio enorme, ou uma abertura, né, por parte da população de receber essas mensagens. 74% diz que quer que as marcas ajudem nesse contexto, que as empresas têm sim uma responsabilidade social. Essa é uma informação muito interessante e ela que vem aumentando demais nos últimos períodos. Os últimos anos foram caracterizados por um aumento no papel social das marcas. Ao mesmo tempo em que a gente vê exigência de Estado menor, a gente vê exigência de marcas maiores. Não é coincidência isso, essa inversão, isso é o vácuo criado, né, pelas instituições sociais. 71% declara que tem interesse de ouvir as marcas que possam ajudar, né, que possam ter a contribuir, e que vão continuar a ouvir as marcas e o que as empresas têm a oferecer. Quer dizer, também tem aí um espaço para uma relação comercial saudável e frutíssima para os dois lados. Eu acho que com essa é uma pesquisa, um dado muito, muito categórico, que há espaço se bem feito. E a gente, inclusive, nesse mesmo estudo, perguntou especificamente sobre o que você acha, o que eu gostaria de ver na comunicação das marcas. E ela está muito alinhada com aquela jornada, a escalada do vírus que eu mostrei para vocês, aquelas 7 etapas que eu compartilhei com vocês. As pessoas reconhecem que elas precisam, de um lado, de segurança, que está ligado à informação, que está ligado a não haver risco, né? A ausência de risco aqui, a segurança como ausência de risco, de tranquilidade, mas também de positividade, que é um nível mais emocional, né? Menos funcional e mais emocional, de otimismo, de bondade, de esperança, de companheirismo. Então a gente vê aqui papéis muito legítimos e muito alinhados com o momento que as pessoas estão passando. A gente consegue ver, refletir nos seus desejos, nos seus needs, uma consequência daqueles
momentos de dificuldade que a gente listou quando a gente estava falando sobre as diferentes etapas do isolamento, né? O importante, esteja presente, faça-se ouvir. A questão da consistência, né? Você também pode ser oportunista na bondade, vamos dizer assim, né? No altruísmo. Se você pega um bonde que não te pertence, ou pega carona em alguma coisa que não é sua. Então aqui a manifestação do propósito de novo, a materialização do propósito. E isso está ligado com ser relevante, né? na atualidade, e ser verdadeiro. E a empatia aparece mais uma vez aqui, que é a questão das emoções. Se você não entender as emoções, você nunca vai conseguir ser relevante. Por fim, eu acho que o penúltimo ponto que a gente vai falar é o potencial de inovação, que tem um momento como esse. A gente comentou que pela ciência comportamental, alguns dos estímulos que formam o comportamento, eles são alterados. Isso abre uma enorme possibilidade de alterar hábitos. Aqueles hábitos, aquelas decisões automáticas, elas nesse momento elas são mais propensas a serem alteradas. Inclusive, no nosso banco de dados, se a gente testar os conceitos novos, né, quando a gente faz teste de conceito para inovação, uma nova ideia, um novo modelo, um novo serviço, há um potencial muito maior de experimentação nos momentos de crise. Aqui a gente usou como referência o momento da crise financeira de 2008 2009 contra o momento de maior estabilidade, né, em que não houve crise. E há uma propensão consideravelmente maior, aqui eu estou falando de mais de 10%, 5 pontos percentuais, em aumento de propensão a trial, de propensão à experimentação, de abertura. A gente está vendo aqui uma enorme possibilidade de se inserir nesse novo contexto, de fazer parte do novo hábito. Mais uma vez, a gente reforça com isso a possibilidade de uma transformação enorme depois que acabar a parte mais forte do isolamento social. Porque você pode ter novos produtos, novos serviços, novas parcerias e novos hábitos. Então, eu comentei que a parte de CX na Ipsos tem enfrentado um crescimento enorme. Outra área que tem enfrentado um crescimento enorme é justamente inovação. O teste de novas ideias, novos produtos, e ele está muito alinhado com esse momento que a gente está vivendo. Ele parece muito adequado para isso, e aqui a gente comprova com o número que há maior abertura também para a experimentação e para a mudança de hábito, também de consumo nesse contexto. E a questão da responsabilidade social, que também já vinha ganhando importância nos últimos 2 anos, eu diria, mas que se torna absolutamente fundamental. Uma empresa tem um papel social e ele é reconhecido e ele é desejado pelos cidadãos, pelos indivíduos, pelos consumidores, mas ele tem que ser alinhado com o propósito e com o posicionamento que a marca e que a organização tinha. Quando a gente pergunta, essa também é uma pesquisa um dado muito eloquente, você concorda que as empresas devam mudar sua atividade de maneira significativa para reduzir a disseminação? Sim, 60%. Quer dizer, tem que haver um papel social dado o momento. A empresa faz parte da sociedade e, como tal, ela deve agir. E isso coloca para a gente, de novo, esse termo que eu estou usando aqui, de materialização de propósito. É aí que vira verdade aquele propósito que era fácil de falar antes, quando não exigia investimento, ou atenção, ou mudança de plano. Agora chega uma hora interessantíssima em que as marcas e organizações podem se provar. Isso é de verdade. Eu tenho um papel importante e fundamental a exercer nesse momento social. E do ponto de vista de empregador, mais ainda, até porque hoje é muito fácil repercutir. Uma organização como empregador não se dissocia, como se dissociava antes, de uma organização como provedora, né, como fornecedora. Hoje elas estão muito misturadas. Inclusive, a gente viu em vários momentos aí repercussão nas mídias sociais de empregados que discordavam dos procedimentos das próprias empregadoras. E isso afeta, evidentemente, de todo ponto de vista, afeta também a imagem e a consistência do papel da organização, do papel da empregadora. Né? Acho que com isso a gente prova o último ponto que a gente queria provar, que é justamente a necessidade de estar próximo, ter informação, entender as mudanças nos diferentes níveis que possam haver nas pessoas, e elas vão além da mudança de comportamento de compra, vão além da opinião sobre a pandemia propriamente dito. A necessidade de se fazer presente na vida das pessoas e de usar esta oportunidade para estabelecer um vínculo de relacionamento muito forte.
através de inovação e através do relacionamento da gestão com o cliente. Então, acho que a gente tem aí uma história muito clara contada para a gente como marcas que somos, né, como organização que somos, para nos aproximar das pessoas. Com relação ao futuro, eu acho que primeiro eu preciso fazer uma ressalva. Aqui a gente colocou quando tudo voltará ao normal. Não voltará. E essa talvez seja a mudança mais interessante. Ela irá para um novo normal. E é fundamental o monitoramento dessa evolução para entender qual vai ser esse novo normal. A expectativa das pessoas é que até junho as coisas voltam, life as usual. E é curioso que a gente vê as autoridades, a Ipsos acabou inclusive de fazer uma mesma pesquisa com médicos, com autoridades de saúde do Brasil, uma pesquisa muito robusta, e os médicos, os profissionais de saúde não têm expectativa que volte até o segundo semestre. Então há uma desconexão aqui entre o que as pessoas esperam e o que as pessoas mais informadas, né, mais capacitadas para dar uma opinião, estão dando. Não vai voltar ao normal tão cedo e não vai ser normal, vai ser um novo normal. E a gente olha as atividades que as pessoas gostariam de retomar, e é a questão do gregarismo claramente, né? Temos aqui uma série de coisas de se cuidar, que aparece ir a salão de beleza, né? Que é uma atividade proibida, andar no parque, andar, né? Ter essa liberdade ligada ao exercício físico, ligada ao bem-estar, ligada a participar da vida social, mas muita coisa de socialização, que talvez seja o que mais fica agredido dentro desse contexto de isolamento social, e que retorna ao ponto de que há a opção de que os hábitos podem ser, as mesmas princípios podem ser feitos, realizados de maneira diferente. As marcas e organizações têm um papel muito interessante nisso. Aqui tem uma frase desse professor que escreveu um artigo muito bacana na semana passada, no Advertising Week, e ele fala que o vírus vai passar, e as pessoas vão voltar e vão retomar sua vida, não necessariamente nos mesmos moldes, mas vão voltar a viver fora. E as marcas que não participaram, que estiveram ausentes do processo mais duro, que foi caracterizado pelo isolamento social, vão ter uma dificuldade muito maior de voltar a ser relevante. Quer dizer, o custo disso, seja um custo financeiro quanto o custo de recursos, de oportunidade, vai ser muito mais relevante. Então, ele até usa um termo aqui muito interessante, keep the brand light burning, né? Você precisa, as marcas têm um papel a ser cumprido, e que o desperdício deste momento pode ser muito ruim, pode ser muito mais custoso num processo quando isso acabar, né? E aí eu gosto muito dessa frase, a gente traduzir que o marketing das empresas pode ser visto como o source of truth, né? A nossa fonte de realidade. Hoje, num processo de abundância de informação, marketing e pesquisa não podem reduzir sua importância. Elas têm que aumentar a sua importância. E em muitos casos, o que a gente vê, muito em função do corte de verba, mas que evidentemente é relevante, mas ele não deveria ser suficiente para fazer o marketing e a área de inteligência das empresas não assumirem este papel de fonte da verdade, quer dizer, fonte única da verdade. Porque senão você acaba tendo diversas fontes, diversas opiniões. E esse tem sido uma das maiores dificuldades das empresas. Como lidar com a abundância de dados e com conclusões que são tiradas de maneira independente. Então, a gente advoga que tanto o marketing quanto a área de inteligência tem que assumir o papel de fonte de realidade, fonte da verdade, para as outras áreas da empresa. Este é um papel fundamental e ele não pode se esquivar. O risco é a perda de importância, a perda de relevância, se a gente entrar num apagão de investimento em monitoramento, em compreensão, em inteligência, em tracking, né, em monitoramento de comportamento. E aqui é isso que a gente fala, seja presente na organização e entenda um novo normal. Essa é uma recomendação, acho que para todos nós dentro das nossas organizações. E a Ipsos tem investido muitíssimo em geração do conhecimento. Ouso dizer que é talvez a empresa que mais investiu em thought leadership, né, em desenvolvimento de papers. No mundo inteiro, a gente está falando literalmente de dezenas de papers desenvolvidos. Convido vocês a entrarem no nosso site, hoje está tudo de graça. A gente também está proporcionando todos esses papers e análises absolutamente de graça, e a gente faz esse tipo de divulgação, né, de webinar como a gente fez hoje. A gente vai ter pelo menos um por semana a partir de agora, que vai ser a nossa maneira de compartilhar coisas que a gente está vendo.
Todos os dias tem papers novos sendo colocados. Eu sugiro que vocês sigam no LinkedIn, porque pelo menos a gente garante que tenha uma fonte, mas a gente está em todas as redes sociais. Entrem, por favor, e abusem dessa informação. Usem, contatem-nos e discutam dentro da sua própria organização. Isso passa a ser social, passa a ser essencial. Além disso, também estamos lançando alguns estudos sindicalizados de monitoramento de comportamento. Já temos aquele monitoramento que eu mostrei no começo da apresentação, que é um monitoramento feito em 14 países, que ele é muito sobre o ponto de vista mais como estamos lidando com o momento, mas há uma série de iniciativas que vão tentar abordar comportamento. Se incentivar vocês, evidentemente, entrem em contato, porque o nosso objetivo é entender muito bem o que está acontecendo, e eu fico muito feliz de dizer que a Ipsos está investindo importantemente nessa geração de conhecimento. E aí vem a questão final, que é a gente tentar entender o nosso interlocutor, o consumidor, enfim. Acho que aí a gente tem uma enorme oportunidade, mas não temos que entrar num período de falta de investimento. Me parece que é muito importante se fazer presente, tanto para entender quanto para falar. São as duas coisas que eu diria que a gente tem que fazer mais a partir desse momento. Pessoal, muito obrigado. Acho que eu fiz exatamente nos 45 minutos que eu queria ter feito. Vamos ficar à disposição aqui, podemos pegar as perguntas. Não sei, Sandra, se já tiver alguma coisa. Se não, a gente recolhe todas as perguntas. Peço que vocês me mandem ou mandem pelo chat e a gente vai tentar responder todas em algum momento. Obrigado, gente. Valeu, agradeço muito. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Gente, tchau, tchau. Excelente, obrigada. Obrigado, valeu.